Sejam todos bem-vindos à segunda temporada do FZA Cash. É uma alegria recebê-los vocês aqui para mais essa temporada. Esse cenário maravilhoso aqui que a Isabela Arantes, da Dona Ruma, montou pra gente. Ela que é a nossa parceira, grande amiga. Fez um cenário maravilhoso aqui que vocês podem ver. Então, vamos lá para essa segunda temporada e hoje eu tenho a honra de receber aqui um grande amigo, parceiro, empreendedor, Atílio D'Agosto. Danilo, um prazer estar aqui com você, é uma honra estar aqui no seu podcast para a gente poder estar trocando as nossas experiências. Nós nos conhecemos há tanto tempo, temos uma história de empreendedorismo na nossa cidade. Será um prazer estar aqui fazendo esse bate-papo com você. E vamos lá, né? É uma alegria ter você uma aqui. Alegria, com certeza. Parceiro de longa data, né, Atílio? Conhece há muito tempo. Acompanhando uma história do outro, vendo as oportunidades, as dificuldades que a gente encarou nesse processo. Mas o importante é que nós estamos aí e vamos passar para as pessoas contar um pouquinho da nossa história, do que a gente viveu. Legal. É um prazer enorme estar aqui contigo. Legal. Atílio, e muita gente vê o empreendedor ali no CNPJ, né? Mas muitas pessoas não vê a pessoa, né? Quem que é o Atílio por trás do CNPJ? Olha, as duas pessoas elas têm que estar andando em conjunto, né? Mas nós temos que ter um equilíbrio entre o lado profissional, o CNPJ, né? Que requer muita responsabilidade, muita dedicação, num mundo desafiador como hoje. Mas, claro, a gente traz a nossa essência como pessoa para dentro do nosso negócio, né? Aquilo que a gente aprendeu nas nossas raízes de criança, os nossos princípios, as nossas vontades, os nossos desejos, que eu acho que sempre a personalidade da pessoa também, o negócio, na minha modo de ver, o negócio leva a nossa cara como pessoa também. Claro que nos momentos pessoais nós temos que saber dividir, né? Dividir com os amigos, com a família, mas dentro do nosso negócio eu acho que ele tem a nossa cara, tem que ter o nosso perfil, tem que ter a nossa alma. Atílio, e o empreendedor, ele nasce pronto ou ele cresce, ele se desenvolve na pressão do dia a dia? Olha, empreender é uma questão assim, acho que nós estamos empreendendo tudo que nessa vida, às vezes as pequenas coisas são empreendedorismo, né? Nós começamos o empreendedorismo dentro da nossa casa, né? Nós administramos o nosso lar, o nosso dia a dia, desde quando a gente está na escola. Na escola, se a gente não administrar o nosso tempo de brincar e estudar, a gente não consegue o objetivo, né? Então ali a gente já tem que começar a desenvolver as habilidades que a gente vai usar no futuro. E eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de vivenciar isso ali. Eu acho que vem um pouquinho de ter uma vontade de ter algo mais, né? A nossa história começou, eu tive a oportunidade de vir numa família italiana que o meu avô já venceu as suas barreiras vindo para o Brasil, trazendo dois jovens, que são os meus pais, meu pai e meu tio, né? Ali acho que já está meio que no sangue de quebrar barreiras, de atravessar, de ir em novos desafios e não se acomodar, eu acho que... Mas o empreendedorismo, de um modo de ver, acho que todos nós somos empreendedores da nossa vida, já começam pelos nossos dia a dia, os nossos hábitos. Legal. Ô Atílio, e qual foi o primeiro choque de realidade que o mercado te deu quando você começou a empreender assim? Olha, quando nós chegamos em Três Lagoas, nós encaramos diversos desafios. Um grande desafio, infelizmente, no nosso país, a gente vivia aí numa economia aqui local muito pujante no nosso segmento, porém nós nos deparamos com uma força sindical muito grande, né? Isso dificultou muito a formação de equipe, mão de obra, né? Isso criou-se um passivo muito grande dentro do nosso negócio. E os desafios são o quê? São o mercado, formação de marcas, como eu disse, formação de equipe, logística, você reaprender, quando nós viemos para Três Lagoas, a realidade do novo mercado, como que as pessoas estavam acostumadas a receber o produto, enfim, são vários fatores, mas o grande desafio nesse princípio, quando nós viemos para Três Lagoas, foi o fator mão de obra. Nós tínhamos algumas culturas de mão de obra que nós não estávamos acostumados quando nós estávamos na capital, em São Paulo. Legal. E uma coisa que eu sempre penso assim, né, que o mercado ele não forma empresário, né? Ele forma caráter, né? Porque é no dia a dia ali que você vai ver realmente como é a pessoa, como ela se desenvolve naquilo lá, né? Então, o mercado ele forma caráter, cara. Exatamente. Hoje eu acho que se você não tiver esse princípio dentro do seu negócio da entrega, daquilo que você se comprometeu a fazer, aquilo que você se compromete a entregar, eu acho que esse é o grande segredo. Porque hoje o mercado competitivo, nós temos diversas formas de você adquirir diversos produtos. Hoje o mercado não existe mais enganar as pessoas. Até aquela pessoa que tem menos conhecimento técnico, hoje a tecnologia traz a informação. Então o grande diferencial é você buscar sempre entregar aquilo que você realmente propôs para o seu cliente, com muita clareza, busca algo diferente no atendimento das pessoas, porque ainda essa interação
cria uma diferença, uma fidelidade com o seu cliente, que isso eu ainda acho muito importante em qualquer mercado que seja. A competitividade existe, mas a interação entre as pessoas, você mostrar o seu diferencial, colocar sua alma dentro do seu negócio, eu acho um fator importante. O Atílio, e a gente sabe que é um caminho que a gente percorre, né? Quando a gente começa a empreender, quando a gente está ali. E teve algum momento assim que passou na sua cabeça em desistir? Porque muitas das vezes, né, vem o cansaço mental, né? Porque são muitas responsabilidades e decisões que você tem que tomar, né? Não, sem dúvida. Eu acho que você empreender é você trazer um sonho com muito trabalho e se tornar em realidade. Quando as pessoas falam tem que ter plano B, eu discordo. Eu acho que o plano B é quem não definiu o seu plano A. Quando você define o seu plano A, as diretrizes e aquilo que você realmente quer, você se dedicando o seu tempo, trabalhando mais que 10 horas por dia, você estudando, você se dedicando, você colocando a sua alma naquele negócio, com certeza a possibilidade de você alcançar seu objetivo, ela vai ser alcançada. De repente, claro que desafios ocorrerão, algumas frustrações vão ocorrer no meio do caminho, mas eu acho que o grande foco é você saber dentro de você que realmente aquilo que você quer vai se tornar realidade. Você não pode desistir em nenhum momento, porque se você em algum momento pensar na sua vida que você pode fracassar, você automaticamente está colocando no seu subconsciente algo que vai te impedir daquilo que você vai alcançar. Então eu acho que o que eu penso como empreendedor é você não ter plano B. Quando você vai empreender, você tem que acreditar no seu plano A, se dedicar ao máximo e estudar. Os desafios vão vir, nada de graça, nada é fácil. Né? As pessoas acham que simplesmente você montar um negócio é significado de você ganhar dinheiro. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte, você trabalhe sem pensar quanto você vai ganhar, faça o melhor, o dinheiro é consequência. Se você fizer o melhor, não tem como você não se colocar no mercado, não tem como você não ter sucesso, você não ter resultado. Claro que uns alcançam sucesso mais rápido, outros menos, mas uma hora ou outra você vai ter que estar preparado para isso. Você vai em algum momento declinar. Mas quando você tem um objetivo, essa queda ela serve como experiência, ela faz com que você torne o seu dia a dia mais desafiador e dá mais vontade de você querer chegar no seu objetivo. Isso aí, não existe plano B, né, cara? Não, plano A é um mantra, né? É. O Atílio, e o que ninguém te contou de ser empresário que você aprendeu ali apanhando no dia a dia, cara? Olha, eu vim assim, muitas pessoas falam para mim, né? Pô, a nossa empresa foi fundada em 1965, com 2 moleques, meu pai e meu tio, os irmãos da Agosto, no fundo de uma garagem, começaram com uma pequena serralheria. Essa garagem, quando foi construída pelo meu avô, os colegas falavam assim, mas você é louco fazer uma garagem? Você nunca vai ter um carro. Ele falou, mas se eu tiver, a garagem está pronta. É você enxergar um pouquinho na frente. E lá começaram, os dois começaram a montar a empresa, começaram a ter os desafios. Meu pai, com 14 anos, hoje, a molecada hoje está muito na rede social, ele fazia para a empresa. Ser office boy, trabalhar, né, entrar na fábrica, sentir aquilo que estava lá. Só que quando você parte para um novo desafio, quando a gente montou a filial aqui em Três Lagoas, é uma nova realidade, um novo estado. Então, algo que você aprendeu, o mercado é muito dinâmico. Não significa que a gestão, o princípio foi estipulado. Muito trabalho, controlar as despesas, saber fazer uma formação de preço competitivo dentro das suas despesas, controlar todo dia todos os processos da sua empresa. Isso é um beabá que a gente aprendeu constantemente, só que o mercado é dinâmico e novas realidades vão aparecendo. Você tem que estar sempre se reinventando, se recolocando no mercado, vendo o que o seu cliente precisa. E isso não está escrito em nenhum lugar. Sim. Não existe experiência que passam, porque o que se fazia antigamente, hoje em dia já não se faz mais. Sim. Você vê quantas indústrias fecharam as portas. A Kodak, vamos lá, dar o exemplo da Kodak. Sim. Era uma empresa que vendia, não se readequou com o mercado. Sim. Faliu por quê? Faliu. Porque vieram as câmeras digitais. Então, ou seja, a experiência que tinha o CEO, pode dizer que o CEO de uma Kodak não tinha experiência para tocar uma empresa. Sim. Só que aquele modelo de negócio não servia mais. Então as experiências vão se forjando ao longo das necessidades do mercado, do tempo, e você vai ter que se adaptando todo dia com os novos desafios. Atílio, você falou que a Irmãos da Agosto está com 60 anos, né? Completar 61 anos agora. 61 anos, começou lá em São Paulo. Sim. E hoje está aqui em Três Lagoas há 18 anos, você me falou mais ou menos. Começamos as operações em 2008. E como fez para você vir para aqui em Três Lagoas? Então, é uma história muito interessante, né? Quando nós éramos pequenos, quando eu era pequeno, meu pai comprou uma propriedade rural. Naquela época, a propriedade rural não era tão valorizada quanto é hoje. Ele e um amigo compraram ali na região de Inocência e a gente começou a vir para Três Lagoas. Posteriormente, ele começou a ter uma atividade de pecuária aqui na região
E começou-se aos incentivos fiscais. Falasse muito na região centro-oeste do Brasil, que os governos estavam fazendo a lei dos incentivos fiscais para atrair empresas, fazer a descentralização das empresas do centro-oeste, que era o eixo Rio-São Paulo, Minas, Rio-São Paulo, que era o grande eixo forte da industrialização do Brasil, para atrair estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, o centro-oeste brasileiro. E aquilo eu comecei a estudar, eu já estava na faculdade de engenharia mecânica, e como eu visitava bastante clientes do interior do Noroeste de São Paulo, que é muito próximo ao estado do Mato Grosso do Sul, eu entendia que essa industrialização que viria, né, que começou lá atrás com os americanos, desenvolver essa questão da celulose, faria um estado que eu escutava falar, né, através do meu pai, né, que tinha 2,8 milhões de cabeça de gado e do mais ou menos a mesma quantidade de pessoas de gado. Com uma industrialização que já se falava para o Mato Grosso do Sul, que hoje é o Vale da Celulose, as cidades precisariam crescer. E nós atuávamos no segmento da construção civil. Então, na verdade, é questão de um novo desafio mesmo, porque a família estava lá, a família estava crescendo, e essa oportunidade ficou sempre na minha mente, porque se as cidades vão crescer, e o centro de concorrência em São Paulo cada vez mais centralizado, vai ter oportunidade. Onde vai ter oportunidade, a gente pode... arriscar não, nós podemos investir e ter o potencial de crescimento e consolidar mais a nossa empresa. E hoje vocês atuam no Brasil inteiro, como que funciona? Hoje nós atendemos algumas empresas que vão em obras em outros estados, mas os principais estados são Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Alguma coisa no estado de Goiás, por exemplo, teve um cliente nosso de São Paulo que ele montou uma fábrica em Manaus. Toda a fábrica foi construída, nós mandamos materiais daqui, porque nós já somos fornecedores, a empresa que monta tem alguns tipos de perfis que nós fabricamos que são específicos para alguns tipos de projetos e eles mandamos material para Manaus. Tem clientes aqui do Mato Grosso do Sul que investiram em shoppings no estado do Rio de Janeiro e levaram nós para lá, clientes de Campo Grande, consultora de Campo Grande, nós atendemos no Rio de Janeiro. Mas eu estipulei um eixo logístico, onde você pode ter competitividade e atender bem o seu cliente, entender o que ele precisa. Então hoje o nosso principal eixo começa no Ponta Porã, Corumbá, e vai até final de São Paulo, onde a gente carrega a matéria-prima para voltar. Então a gente faz essa logística do estado, Mato Grosso até Cuiabá, e pegando todo o noroeste do estado de São Paulo. É onde a gente faz um eixo em torno de 800 quilômetros, que a gente entendeu que logisticamente tem um mercado muito competitivo e a gente consegue atender com transporte próprio, que é onde a gente cria o nosso diferencial de atendimento. Então, hoje nós estamos centralizados nessa região com eixo de Três Lagoas em torno de 800 quilômetros. É isso que eu ia perguntar para você agora. O que faz o cliente comprar de você e não comprar do concorrente? Então, exatamente, nós somos especializados hoje, nós temos equipamentos, nós não somos uma indústria de produção em grandes escalas para poder atender a revenda, aquele material que vai ficar na prateleira. Nós pegamos obras de pequeno e médio porte, o nosso forte são obras de médio para grande porte, onde nós customizamos todos os perfis que as montadoras, as empresas as construtoras de aço vão executar as obras. Então nós trabalhamos com materiais onde a engenharia precisa ter um certificado sobre ele, que a olho nu, para aquelas pessoas que não entendem da parte técnica, parece que o material é comum, mas ele tem ligas, são alguns materiais que eles têm limites de resistência específicos conforme o projeto, onde a gente garante certificado, onde a gente fornece na medida para facilitar o processo de montagem, obras não ter perdas, não terem emendas, enfim, são obras mais específicas, onde o cliente sente confiabilidade em todos os produtos e a gente trabalha muito com os prazos de entrega rigoroso, porque num país onde, infelizmente, as nossas taxas de juros são altas, o dinheiro não é barato para o investidor, né? Ou seja, juro 8% ao ano, quando era, hoje não é, hoje está 15%. Sim. É caro para quem está investindo, deveria ser 0%. Né? Porque quem está investindo vai gerar emprego, vai gerar imposto, vai gerar renda para o país. Vai mexer a economia, então, né? Quando você trabalha num cenário onde a carga tributária é alta, o dinheiro é caro, o fluxo de caixa é muito importante. E o que acontece? Muitas empresas trabalham com medições, com contratos, dependendo de entregado um certo produto para receber. Empresas de grande portes também, porque o fluxo é grande. Então, quando você cria um cronograma que você dá confiabilidade na entrega para o seu cliente, onde ele consegue fazer a montagem e entregar, facilita toda essa questão do fluxo de caixa. Esse é o grande forte nosso hoje no mercado. Show demais, cara.
Atílio é sensacional, ele tem uma visão muito grande e a gente que empreende, as pessoas que empreendem sempre buscam sucesso, né? Claro. Sempre tentam achar qual a fórmula do sucesso, como consegue alcançar isso e a gente sempre vai vendo pessoas que estão ali se desenvolvendo, crescendo e a gente quer entender um pouquinho, né? Da onde as pessoas têm essa visão, né? E eu queria perguntar para você, nessa questão sua de visão mesmo, de gestão, de mercado, o que você mais observa hoje antes de tomar uma grande decisão, Atílio? Primeiro de tudo, você tem que conhecer o seu mercado, conhecer os seus concorrentes, os pontos fortes e os pontos fracos. O mercado tem para todo mundo, mas você conhecer o seu concorrente é muito importante, você conhecer o seu cliente, as dores do seu cliente. Muitas vezes as pessoas, principalmente profissionais, né, acham que querem entrar no mercado, que o preço é o que vende, que se não tiver o melhor preço você não vai vender. Isso não é verdade. Claro que você tem que ter um preço dentro da realidade do mercado, ele tem que caber no mercado, mas o preço é um dos fatores. Agora, se você não conhece seu cliente, você não conhece seu concorrente, não sabe o ponto fraco, aí você vai ficar perdido, você vai estar vulnerável a uma questão preço. Quando você é vulnerável ao preço, qualquer um te troca. Quando você é vulnerável à qualidade de atendimento, você passa a ser uma referência dentro do seu cliente. Eu acho que antes de qualquer tipo de situação, você tem que conhecer o seu mercado, você tem que entender o seu cliente, estar muito próximo daquilo que ele precisa e, claro, investir no seu negócio. Quando você tem apalpa essas duas pontas, o que o seu concorrente está fazendo, ou seja, se ele está fazendo, é porque, claro, já você tem que se adequar a algumas situações se você está naquele mercado, senão você vai cada vez mais ficando para trás. E você tem que entender o seu cliente, estar próximo ao seu cliente, aquilo que ele realmente precisa para você entregar o mais próximo daquilo que ele... Quando você consegue fazer essas duas coisas, o preço ele passa a ser mais um fator. Aí você passa a não ser vulnerável a somente preço. Quando você está vulnerável a preço, o teu negócio pode flutuar. A qualquer momento ele pode declinar e quando ele declina, você tem um custo fixo da sua empresa para você atender aquela demanda e aí que muitos dos negócios às vezes você tem que manter uma constância e para isso você tem que estar no mercado posicionado, você tem que atrair clientes que valorizam o teu trabalho. E aí quando você vai alcançando o maior número de clientes, você vai investindo e vai crescendo de uma forma sólida, né, que te dá sustentabilidade. E acho que esse é o segredo que a gente está há 61 anos no mercado. Show demais. Atílio, e me fala uma coisa, na sua visão e opinião, onde os empresários eles erram mais? Em pessoas, em gestão ou em visão? Olha, eu acho que errar faz parte do negócio, né? Às vezes as pessoas falam, eu errei, eu não tenho condição de empreender ou de tocar o meu negócio. Claro que a visão é muito importante. Quando você enxerga o mercado, você tem que enxergar ele de várias formas, né? A maioria dos erros das pessoas, eu acho, é querer resultado a curto prazo. Eu acho que esse é o grande erro do empreendedor ou do empresário. Quando ele acha que o resultado na primeira curva, ele tem um resultado, ele acha que aquele universo é simplesmente maravilhoso, é aí que ele começa a errar. Pelo contrário, porque não existe um universo constante de crescimento. No momento de crescimento, você tem que olhar para dentro do seu negócio, melhorar o seu processo, redução de despesas sempre. Às vezes é coisas bestas que você acha do dia a dia, mas que faz a sua... Porque o que faz uma empresa são acúmulos de despesas desnecessárias, gastos sem planejamento, né? Compras desnecessárias dentro de uma empresa onde você enfraquece o quê? O fluxo de caixa, o caixa da empresa. E em momentos de muita subida, não pode se iludir com a questão de que você está apenas subindo. Você tem que entender que o mercado passa por momentos, passa por crises, tem concorrentes, tem momentos... Então você tem que criar o seu ponto de equilíbrio, mesmo que você suba. Você cria uma base, constrói a base. Caiu. Quando tiver uma queda, atingiu a sua base? Não. Opa, então estou preparado para crescer. Agora estou caindo. Não, o meu custo. E se cair? Eu estou preparado para administrar esse custo? Sim. Entendeu? E muitas vezes as pessoas começam a ganhar dinheiro no curto espaço de tempo, acham que não controlam despesas e custos e transformam um pouquinho caixa pessoal, a retirada da empresa, né, com o resultado da empresa. Eu acho isso muito importante. Então, ou seja, você tem que se acostumar, o empresário tem que se acostumar a ter retirada. Depois, no resultado, quando der o resultado, ele vai pensar em fazer uma retirada. Geralmente em 30% daquilo que ele ganha.
Sim. sobre o resultado da empresa. Isso você vai criando solidez para fazer um caixa sólido, numa empresa que você não sucateia ela, seja ela qual for. Qualquer ambiente, você está sendo renovando, você vai colocando uma coisa nova, vai oferecendo um novo produto. E tudo isso faz parte do portfólio para você apresentar uma confiabilidade. O cliente gosta de saber disso, das inovações. E isso faz sua empresa estar moderna, uma empresa que inspira confiança no mercado tão competitivo quanto o de hoje. Atílio, e você acha que dá para crescer sem processo? Porque a gente sabe, quando a gente vai começar, quando uma pessoa vai empreender, às vezes ela não tem ainda profissionalismo, ou não tem conhecimento, e ela cresce ali sem ter um processo. Ou você acha que dá para crescer sem processo e lá na frente você organiza, ou você acha que dá para crescer é uma ilusão? Olha, geralmente são pontos de vista diferentes, né? Muitas vezes você assim, escuta em pessoas de extremo sucesso, vamos crescer e depois a gente pensa com o processo. Quando ele fala isso, as pessoas têm que entender essa forma. Não significa crescer de forma desordenada, bagunçada. Você vai melhorar o seu processo. Não existe crescimento sem uma regra, sem um processo. Você vê assim, por exemplo, né, uma pessoa que eu sigo, que eu tenho uma admiração muito grande, que é o Ricardo Elétrico. Sim. Falam, muitas vezes ele fala, olha, você cresce, primeiro vão procurar em vender, depois você cuida do processo. Só que ele fala de uma forma, para quem está entendendo, não é bem assim. Você sempre tem que ter um processo. O que é um processo? Você tem que saber quanto custa aquele produto, quanto vai custar a entrega, o time do fluxo de caixa, alguns processos, o que a pessoa tem que fazer, a sua equipe tem que fazer. E ele tem o processo dele. Ele tem o quê? Um produto onde ele ganha muita margem, onde ele atrai muito cliente, e produto onde ele tem muita margem. Ou seja, mesmo não tendo processo, ele tem rentabilidade, mas ele já tem o seu processo de venda definido. Sim. Entendeu? Ele sabe o que ele tem que entregar, o que ele tem que comprar, o que ele tem que ter na prateleira. Isso já é um processo. Aí você vai crescendo, você tem que melhorar os processos, cada vez mais controle sobre isso, porque você vai precisar de pessoas, e as pessoas, para elas serem produtivas em todos os setores, ela tem que ter definido o que ela tem que fazer, porque muitas vezes a pessoa está numa empresa, ela tem vontade, tem capacidade, mas ela não sabe o que tem que fazer. Definido para ela o que tem. Então os processos é muito importante para um crescimento sólido. Legal, cara, tô tendo uma aula aqui com o Atílio, hein, cara? Sensacional. Atílio, e a gente gosta de ir lá no fundo, pegar realmente o tete-a-tete ali do dia a dia e tal. Você tem alguma decisão estratégica que você tomou nos últimos anos ali, que você viu que foi, cara, tomei essa estratégia aqui e foi sensacional? Olha, eu vou te dizer assim, quando nós, esses últimos 4 anos, por exemplo, tem um produto que é hoje, daqui uns 5 anos o bombeiro já não vai aprovar mais nas escolas, rede públicas, que é a telha com termoacústica com isopor. Vai ser proibido, nas obras públicas não podem mais. Exatamente. Por um produto, eu criei uma estratégia, claro, uma máquina de alta produtividade custava em torno, a mais barata, a partir de 10 milhões de investimento. Então, ou seja, você não tem esse mercado, você não vai investir nesse produto. Mas nós começamos com uma máquina um pouco menor, atendendo alguns clientes, propagandeando esse produto de forma menor, para o mercado conhecer o produto, ou seja, muitas empresas acham e os clientes vêm nos procurar por ter esse produto na prateleira e você não ter prazo significa dizer, olha, meu prazo é 40 dias, mesmo que o equipamento não faz. O que significa? Que você está cheio de produto. Pô, então você está vendendo pra caramba. Aquilo que você... Então você vai atraindo o cliente para dizer que novos produtos estão sendo desenvolvidos pela linha. É mais ou menos essa linha de qualidade. E atendimento, acho que o atendimento sempre é algo diferente, que você tem que estar sempre buscando, porque ainda por muito que as pessoas falam aí, com toda a tecnologia, mas o olho no olho ainda faz uma grande diferença em qualquer negócio que você possa executar. É igual as pessoas falam, né? Pessoas compram de pessoas, né, cara? Exatamente. Então tem que ter o tete-a-tete ali, tem que estar ali falando e tudo mais, né? Ô Atílio, e você falou, ouvindo você me falar assim, né? Eu vi que, cara, você já vê Mato Grosso do Sul lá atrás, o desenvolvimento e tudo mais. E como que você hoje, Atílio, enxerga o estado do Mato Grosso do Sul para os negócios? É fácil falar do Mato Grosso do Sul, né? Cresce muito mais do que o Brasil, está crescendo igual a China, mais do que a China. Enfim, o Mato Grosso do Sul, nós somos privilegiados devido a um estudo que foi feito lá atrás, no final da década de 70, os americanos vieram aqui e fizeram estudo de plantio de eucalipto, solo e tudo mais, planície. Nos Estados Unidos se planta 15 a 21 anos eucalipto, que era o maior produtor de celulose. Aqui se planta em 5 anos, 67. Nós temos plano, tecnologia de colheita, de plantio, melhor que no Vale do Paraíba, no Espírito Santo, onde não tinha fábrica de celulose.
Então tudo isso, essa cadeia produtiva que está aqui na Sudaia, faz o quê? As cidades crescerem, demandas de vários setores da cadeia produtiva. Isso cria oportunidades em todos os segmentos. Todos os segmentos, as cidades estão crescendo. Três Lagoas dobrou de tamanho, pega Água Clara, Inocência, Ribas, agora Bataguaçu, enfim. Próprio Campo Grande, hoje você vê lançamentos de prédios de altíssimo padrão em Campo Grande, que há 15 anos não tinha. Então, esse conjunto tanto o agronegócio, que o eucalipto se inclui, como a industrialização que veio através dos incentivos fiscais, é um emaranhado de oportunidade. O Mato Grosso do Sul é muito favorável pelo Vale da Celulose, que hoje somos os maiores produtores de celulose do mundo. Otílio, e na sua visão, assim, que oportunidade que o Estado tem que muita gente não enxerga ainda? Olha, assim, fica difícil você falar uma oportunidade. Eu acho que todas elas, como as cidades têm carência, por exemplo, vamos lá. Quantas escolas abriram aqui em Três Lagoas? Nós não tínhamos uma escola bilíngue. Sim. Nós não temos restaurantes bilíngues. Bilíngue não, restaurantes que nós temos hoje. Sim. São oportunidades. Nós não temos coisas que você conhece, você é de Três Lagoas. Sim. Hoje nós temos uma cidade completa, que há uns anos atrás nós não tínhamos. Não tinha. Você encontra... 15 anos atrás não tinha. Hoje nós temos um aeroporto para ser ativado. Então, sim. Shopping, né? Shopping. Então é um emaranhado de oportunidade para as pessoas que querem trabalhar, empreender. Antigamente tinha que sair de Três Lagoas. Estudava e saía. Hoje você tem hospitais, hoje você tem várias clínicas. Enfim, são oportunidades que qualquer centro, grande centro, que as cidades, que as pessoas estão morando aqui. A construção civil é uma baita, tremenda oportunidade que as pessoas precisam. Então tem muito leque de oportunidades no Mato Grosso do Sul, então, não só Três Lagoas, como o estado inteiro. Então, na sua opinião, dá para construir empresas grandes fora dos grandes centros, então? Sem dúvida, sem dúvida, com certeza. Nós temos aqui redes de supermercados que concorrem entre os 150 maiores supermercados do Brasil. Sim. Então nós temos oportunidades dentro do município, e não é só aqui, o estado inteiro está proporcionando isso devido a esse crescimento da industrialização, não só a Vale de Celulose, nós somos plantadores de grão, enfim, o estado é muito rico, nossa logística é extremamente favorável. Nós estamos no centro da América do Sul, nós estamos a 800 quilômetros dos portos, a gente liga 5 estados ricos do Brasil. Sim, com certeza. 5 estados extremamente ricos em termos de oportunidade. Sim, cara, é isso, é quem está ali trabalhando no dia a dia, que tem informação e bate papo com nós aqui, e a gente fica rico de bastante conteúdo, e é isso aí, Atílio, fico muito feliz, muito feliz mesmo. Eu fico feliz aí com vocês, eu sempre aprendo com você é uma escola. Atílio, e me fala um pouquinho aí, o que você enxerga para o futuro do Irmãos da Agosto? Olha, o futuro é a gente continuar fazendo essa receita que a gente falou, né, com muito trabalho, acreditando no nosso negócio, tendo muito amor, muita dedicação, sempre focado nos resultados, na gestão interna, na melhoria, equipe, fazendo com que as pessoas enxergam o potencial da empresa, né? A gente acredita muito ainda no crescimento da empresa aqui no Mato Grosso do Sul, porque o Brasil, por mais que nós falamos de governo, falamos de economia, isso aqui é uma potência, né? Nós somos um paraíso do mundo de emaranhado de oportunidades, né? Não existe governo. Se nós tivéssemos um pouquinho, não vamos entrar nesse assunto, tivesse um pouquinho mais de seriedade em alguns segmentos políticos, nós seríamos uma das maiores potências do mundo. Mas mesmo assim, nós temos muitas oportunidades. Agora, se a gente ficar lamentando, se a gente ficar aí, nós não vamos fazer nada. Nós estamos ampliando a empresa, nós estamos com a ideia de colocar novos maquinários, inclusive nesse segmento de uma produtividade de telha expansiva. Então, a gente acredita, né? O dia que a gente parar de acreditar, é melhor a gente parar de trabalhar. Mas isso ainda está um pouquinho longe de acontecer. Tem uma frase que um amigo meu fala sempre, que o homem do tamanho do seu sonho, né? Exato. É bem isso, né? Ô Atílio, e o que você mudaria hoje, se você abrisse a empresa hoje? O que você mudaria se começasse hoje, se estivesse começando hoje? Olha, vou falar uma coisa assim, foi uma das grandes coisas que eu não faria o que meu pai fez. Para colocar uma pessoa na empresa, eu profissionalizaria mais a questão familiar. Na hora de entrar uma pessoa da família, teria que fazer como alguns amigos meus do ASCO, eu estou aprendendo com eles, para o futuro de gestão de sucessão, ser uma gestão mais profissional com a questão de família, porque a sucessão de família nas empresas é o grande problema. É o que afunda, É, né? O que afunda a família. Nós, na sucessão, eu tive o privilégio de ser muito cobrado, de ser muito testado pelo meu pai. Ele sempre me tratou como grande funcionário mesmo. Nada estava bom. Nada, não existe. O resultado era obrigação. Fazer bem era obrigação.
né? Então você tinha que estar sempre focado em fazer o melhor. Mas eu melhoraria um pouquinho da gestão dessa questão familiar, deixaria um contrato social muito mais definido para as futuras gerações de quando entrar na empresa, o que fazer na empresa, porque isso é um grande erro, as pessoas não pensam no futuro da gestão da empresa, né? Então eu definiria melhor o contrato social, estressaria muito melhor o ingresso de herdeiros dentro da empresa. Não seria uma questão, teria que passar por algum coordenador, algum gerente, algum gestor, para que chegar em algum cargo, teria que passar por diversos cargos antes de querer assumir qualquer coisa dentro da empresa. Eu acho que esse profissionalismo familiar faz uma longevidade e as grandes empresas se preocupam com isso muito antes de qualquer situação. A Abílio Diniz já dizia, né? Antes de fazer qualquer negócio, estresse o contrato. Sensacional. Porque daí você revisa tudo, você evita problemas. Se é para brigar, vamos brigar antes. Porque depois, quando você determina o foco e onde você o direcionamento, a chance de dar errado, a chance de dar problema, principalmente nas empresas familiares, é muito menor. Atílio, bem aquilo, né? Se conselho fosse bom, a gente venderia, não dava, né? Não dava. Mas você, que conselho você daria hoje para quem está empreendendo, que está começando, ou quer começar? Você que já tem uma bagagem ali grande em relação a isso, que conselho você daria? Justamente, tratar o seu negócio primeiro com muito amor, estudar bastante aquilo que você está fazendo, né? Nunca perder o foco, procurar conhecimento nunca é demais. Rodar bastante, trabalhar 14 horas por dia para conhecer perfeitamente aquilo que você está fazendo, respirar o seu negócio 24 horas, porque isso é muito importante, né? E como a gente já comentou aqui, né? A gente tem que saber dividir a pessoa física da jurídica. Às vezes as pessoas, quem está começando, acaba misturando um pouquinho isso. Começou a ter uma melhora, mantém o mesmo padrão, seja assalariado da sua empresa, esteja retirado e trabalhe sobre resultado. E faça isso para toda a sua equipe. Vamos assim, usufruir do resultado. Sim. As pessoas às vezes querem usufruir antes do resultado, prevendo um resultado futuro. Pode ser que ele aconteça, até maior. Sim. Mas geralmente é muito melhor você sobre o resultado sólido. Então, através do resultado sólido, você começa a planejar com solidez o seu negócio. Aí você começa a saber lidar com aquelas contas, porque às vezes a pessoa jurídica está faturando, mas não é por isso que você vai lá no caixa e vai morder ele. Uma vez eu escutei de um amigo meu que ele mudou da primeira casa e hoje é um dos líderes de mercado no segmento. 55% do mercado, e ele começou com uma revenda no interior de São Paulo. Hoje 55% do mercado do segmento dele, do Brasil inteiro é dele. Ele falou, fui mudar da primeira casa, eu e minha esposa, depois de 25 anos. Aí nós começamos a usufruir. Enquanto isso, eu investi 100% no meu negócio. Eu nunca separei o meu negócio. Claro, eu morava numa casa boa, mas não é onde eu moro hoje. Sim. Um apartamento de 700 metros quadrados. Antes eu morava numa casa pequena, numa casa confortável. Claro que eu tinha as coisas, mas eu não usufruí do dinheiro na forma errada. A gente viajava assim, hoje eu usufruo mais. Eu investi diretamente no meu negócio, eu ganhei dinheiro, mas eu mantive o meu padrão até que o negócio estivesse extremamente sólido, porque eu queria ser líder de mercado. Eu nunca esqueci que ele falou isso. E para ser isso de mercado, eu teria que abrir mão de muita coisa. Sim. E para qualquer negócio, seja grande, pequeno ou não, você vai ter que abrir mão de muita coisa. E a parte financeira do negócio cria solidez. E as pessoas acabam confundindo isso. E isso é o grande vilão de qualquer negócio. É você cuidar do caixa. Sensacional, gente. Tivemos uma aula aqui agora com esse cara aqui, esse monstro aqui, Atílio D'Agosto. Atílio, foi um prazer, cara, que é isso? Bater um papo com você. Aprendi muita coisa aqui, sensacional. Um prazer. Eu acho que é isso aí, é a experiência de quem tá ali na frente, no dia a dia, trabalhando, recebendo porrada, né? Indo pra cima, não desmerecendo as pessoas. Não desmerecendo as pessoas sempre. Ir pra cima, cara, é isso aí. Eu tenho, tipo assim, você como um exemplo mesmo, a gente tem que olhar as pessoas e tirar como exemplo. Então você é um cara... E o dono do negócio, ele tem que fazer parte da equipe. Sim, ele tem que fazer parte da equipe, tem que ter horário, tem que cumprir as coisas que tem que cumprir, porque é o exemplo que vai para frente. Com certeza. E da próxima vez eu quero te entrevistar, porque você é um case de sucesso e eu quero aprender de você fazendo as perguntas para você. Ah, cara, com certeza. A gente vai fazer isso em breve, com certeza. Foi um prazer, meu irmão. Prazer mesmo. É isso. Tamo junto. Valeu, sempre. Obrigado pela oportunidade da gente fazer esse bate-papo e é muito gostoso falar com você, que eu tenho uma admiração muito, acompanhei a sua história. E você é uma pessoa admirável, você hoje é uma referência nesse segmento e cada vez inovando. Sim. Parabéns, para mim é um orgulho estar aqui com você. É isso aí. E é isso aí, turma. Vamos lá para o nosso próximo episódio e logo nós volta com mais gente aí, com mais bate-papo, falar sobre empreendedorismo, sobre negócios. Se FZA Cash, volta já.